Quem nunca perdeu dinheiro, tempo ou amizades por conviver com pessoas que mentem quase que compulsivamente? Aquelas pessoas que mentem tanto que parece que se elas pararem de mentir por um dia vai acontecer uma tragédia. Você sente nelas a necessidade realmente de contar aquela mentirinha. Mas e se você pudesse identificar de longe um mentiroso desse tipo? Com certeza iria te poupar dinheiro, tempo e te livraria de muitos problemas ao longo da vida. Pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo com 7 coisas que um mentiroso sempre faz. E no final, eu vou falar sobre algumas leituras comportamentais que eu vejo por aí, que na realidade não tem nenhuma base científica e muitas vezes vão fazer com que o mentiroso especialista, digamos assim, um mentiroso patológico, passe completamente despercebidos. Então, bora lá para esse vídeo. E a 7ª coisa que um mentiroso vai fazer é se fazer de desentendido quando você percebe a mentira. Sabe quando aquela pessoa está contando aquela história e você começa a dar aqueles sinais de que não está acreditando muito, né? Se ela perceber que, dando continuidade, você vai ter ainda mais certeza de que ela está mentindo, sem dúvida alguma, ela vai se fazer desentendida, vai passar por cima daquilo e até começar a contar uma outra história que não tem nada a ver com o que ela estava falando. O 6º ponto é que todo mentiroso ele costuma ser prolixo. Ele vai falar muito, vai fazer diversos arrodeios para conseguir, muitas vezes, ir disfarçando, contando aquelas histórias que, sabe aquela história que a pessoa começa a contar e você já não lembra mais o início, o meio fica uma coisa meio embolada, então são sempre muitas explicações também. Na realidade, a criatividade de um mentiroso vai além de coisas que você não pode nem imaginar. Então, ele acaba sendo muito prolixo. Se ele for pego, ele sempre vai dizer que, na verdade, você entendeu tudo errado. Meu Deus, é uma coisa assim surreal. Se ele perceber que se você na realidade deixar claro que ele está mentindo, ele vai dizer, não, mas você entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer. E aí te faz passar por doido, né? Digamos assim, desculpe a expressão. Mas te faz passar por, sabe? Nossa, eu tô errada? Então eu concluí tudo errado, tudo que ele disse fui eu que tirei da minha imaginação. Então também é uma estratégia que ele vai utilizar. O 4º ponto é que ele sempre vai te manipular e conseguir aquilo que ele quer. Então, essa história contada com muito detalhe, todo esse enredo que ele vai fazendo tem uma finalidade. Pode ser desde um ganho financeiro a um ganho emocional. Então, ele quer colocar em você uma ideia em relação a ele, é um perfil que ele é. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa gentil. Aí vai contar aquelas histórias assim realmente surreais. Ajudou fulano tal dia, sempre ajuda alguém. Enfim, não importa se esses ganhos são financeiros ou se são ganhos emocionais. Muitas vezes essa manipulação é para ter um controle sobre as suas emoções, por exemplo. Então, também é um detalhe muito importante que você precisa estar atento, porque todo mentiroso ele tem isso consigo, ele te manipula para conseguir aquilo que ele quer, seja o que for. O 3º ponto, o mentiroso, todo mentiroso, ele vai contar muitas vantagens, né? É aquela pessoa que só tem coisas em relação a cada assunto que você vai dizer, ele só tem coisas boas para contar. Quando diz respeito, claro, a ele. Então, ela só vai contar vantagens, que deu certo, que fez assim, que fez assado. Se ele mudar um pouco o discurso e se fazer de pobrezinho, tem alguma coisa também por trás. Mas, geralmente, é aquela pessoa que o ego está muito inflado. Muitas vezes ele tem um grande problema com a autoestima, mas está tentando disfarçar isso contando essas vantagens. Então, presta muita atenção. Antes de eu te contar o 2º e o 1º, que com certeza você nunca observou, mas possivelmente já te trouxe muitos problemas na relação com uma pessoa mentirosa, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal
para aprender mais sobre comportamento humano e não se passar mais com essas pessoas que, com certeza, no final das contas, os prejuízos foram tantos que, se você pudesse, nem teria conhecido essas pessoas, tá certo? Então, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos para o segundo ponto. Um mentiroso sempre tem razão. Nossa, chega a ser exaustivo conversar, ouvir uma pessoa mentirosa, porque ele sempre tem razão em tudo que ele está falando, sempre vai distorcer, sempre vai fazer com que a razão esteja sobre ele. Sabe aquela pessoa que você conversa e não importa o que você diga, você está errado? O mentiroso, ele tem sempre razão. E, como eu já disse, é cansativo, né? Lidar, conversar com uma pessoa que tem esse perfil. E aí a gente acaba, muitas vezes, claro, quando possível, se afastando dessa relação. E o primeiro ponto é que todo mentiroso, ele geralmente é um grande bajulador. E isso está associado com os seus interesses, aquilo que ele está buscando adquirir, tirar de você ou de uma outra pessoa. Então, você vai ver em algum momento que ele é um tal de um puxa-saco que chega a dar dó. E aí eu trouxe alguns comportamentos que nem sempre acontecem, geralmente não acontecem, porque um mentiroso patológico ou um mentiroso que já está, não é patológico, mas está bem especialista em mentir, ele já sabe quais são os benefícios que ele pode adquirir. Ele aprendeu, por exemplo, a não desviar o olhar enquanto fala com você, então ele está mentindo aqui, mas ele se mantém com o olhar fixado em você, porque foi construída essa ideia de que o mentiroso sempre vai estar, ó, ai, sabe? Disfarçando, não. Ficar inquieto também não é verdade. Ele pode saber muito bem manter uma boa postura. Olhar ao redor, piscar muito, ficar ruborizado. Nananina, não. Um mentiroso patológico ou um mentiroso que não é patológico, mas foi se especializando nisso, ou por algum motivo, tem uma crença central relacionada, a pessoa que sente prazer na mentira, ela vai realmente se especializando naquilo que ela está fazendo e consegue a cada vez mais disfarçar esses aspectos comportamentais que seriam esperados de uma pessoa, por exemplo, que não tem esse comportamento de mentir compulsivamente como algo comum na sua vida, tá certo? Então, fica de olho, porque na realidade, se você não se der conta o quanto antes, os prejuízos na sua vida podem ser irreparáveis se você continuar convivendo com uma pessoa mentirosa. E esses prejuízos podem ser, como eu já falei, desde financeiros, perdas de amizades importantes, até mesmo prejuízos emocionais. Então, não vale a pena insistir em uma relação como essa. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo aí. Eu te desafio a compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que é mentirosa demais e você já está por aqui, ela precisa se dar conta disso. Manda esse vídeo para ela. Se cuide!